Existe algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo fascinante quando percebemos que alguém está obcecado por nossa presença de uma maneira que nem essa própria pessoa consegue explicar. Talvez você já tenha vivenciado aquele momento estranho em que um homem se aproxima, respira fundo quando você passa e faz comentários insistentes sobre como você cheira bem, sobre como sua presença causa nele algo inexplicável, algo que escapa às palavras. Ele não consegue articular o motivo. Não sabe dizer por que está tão magnetizado. Apenas sente. E essa sensação o domina de tal forma que ele mesmo fica confuso, quase desesperado por não compreender a própria reação. Quando Carl Gustav Jung começou a explorar as profundezas da psique humana no início do século XX, ele descobriu algo revolucionário que pode nos ajudar a entender exatamente o que acontece nessas situações. Jung percebeu que somos muito mais do que nossa consciência desperta, muito mais do que aquilo que conseguimos verbalizar ou racionalizar. Existe em cada um de nós um oceano submerso de conteúdos psíquicos que operam nas sombras, influenciando nossas escolhas, desejos e obsessões, sem que tenhamos a menor consciência disso. Para Jung, o ser humano carrega dentro de si não apenas suas experiências pessoais e memórias individuais, mas também padrões universais de comportamento e percepção que ele chamou de arquétipos. Esses arquétipos são como moldes invisíveis que dão forma aos nossos instintos, sonhos, fantasias e principalmente às nossas paixões. Quando um homem se sente irresistivelmente atraído por uma mulher e não consegue explicar o porquê, quando ele fala sobre o perfume dela de uma maneira quase religiosa, o que está acontecendo não é apenas química no sentido biológico. Está acontecendo um encontro arquetípico, um confronto entre o consciente e o inconsciente, entre o que ele sabe de si mesmo e aquilo que permanece oculto nas camadas mais profundas de sua alma. Jung descobriu que todo homem carrega dentro de si uma imagem interior do feminino, uma espécie de mulher interna que ele chamou de ânima. A ânima não é uma mulher real, é uma representação psíquica, um símbolo vivo de tudo aquilo que o homem considera misterioso, emocional, intuitivo e profundamente conectado aos aspectos mais sensíveis da existência. Essa figura interior permanece inconsciente na maior parte do tempo, mas exerce uma influência poderosa sobre quem ele vai desejar, admirar ou idealizar no mundo externo. Quando uma mulher real ativa a ânima de um homem, acontece algo extraordinário e perigoso ao mesmo tempo. Ele não está mais vendo a pessoa real à sua frente. Ele está vendo a projeção de sua própria alma. É como se aquela mulher se tornasse a encarnação viva de todos os seus anseios inconscientes, de todas as suas fantasias não realizadas, de tudo aquilo que ele sente falta em sua própria vida psíquica. E é aí que o perfume entra como um elemento simbólico extremamente potente. O olfato é o sentido mais primitivo que temos. Ele não passa pelo filtro racional do córtex cerebral antes de atingir as estruturas emocionais profundas do cérebro. Quando um homem sente o cheiro de uma mulher, e isso o domina completamente, está acontecendo uma comunicação direta entre o inconsciente dele e algo que aquele aroma representa. Não é o perfume em si que importa. É o que aquele cheiro evoca nas camadas mais primitivas de sua psique. É a ânima dele sendo despertada. É o chamado do feminino interior que busca se unir com o feminino exterior. Jung dizia que quando não temos consciência desses processos internos, quando não fazemos o trabalho de individuação, que é o processo de tornar consciente aquilo que estava inconsciente, nós ficamos reféns das nossas projeções. O homem que não conhece sua própria ânima vai projetá-la obsessivamente em mulheres reais, esperando que elas preencham um vazio que só pode ser preenchido internamente. Essa obsessão, então, não tem nada a ver com quem você realmente é.
Tem a ver com o que você representa para o inconsciente dele. Você se torna uma tela em branco onde ele projeta seus próprios conteúdos não integrados. E isso explica por que esses homens frequentemente não conseguem falar sobre suas qualidades reais, sobre sua personalidade, sobre seus valores ou sonhos. Eles falam apenas sobre sensações físicas, sobre como você os faz sentir, sobre como sua presença os perturba. É porque eles não estão realmente vendo você. Estão vendo a própria alma refletida em você. Jung alertava que esse tipo de relacionamento, baseado em projeção, é profundamente problemático, porque nega a realidade do outro. A mulher deixa de ser uma pessoa inteira e complexa para se tornar apenas um símbolo, uma função psicológica do homem. E quando ela inevitavelmente age de forma que contradiz a projeção, quando ela se mostra humana, falha ou diferente da fantasia, o homem pode reagir com raiva, decepção ou até agressividade. Porque, no fundo, ele sente que aquela mulher traiu o papel que ele inconscientemente atribuiu a ela. Ele não está amando uma pessoa real. Está amando uma imagem interior que ele projetou para fora. Entender isso, pelo ponto de vista junguiano, é libertador porque revela que você não é responsável por essas obsessões. Você não precisa se sentir lisonjeada nem assustada quando um homem age dessa maneira. Você precisa reconhecer que isso diz muito mais sobre o mundo interior dele do que sobre você. E mais importante ainda, você precisa aprender a distinguir quando um homem está genuinamente interessado em você como pessoa ou quando ele está apenas sob o feitiço de suas próprias projeções inconscientes. Mas a história fica ainda mais complexa quando entendemos outro conceito fundamental de Jung, que é a sombra. A sombra representa tudo aquilo que uma pessoa rejeita em si mesma. Tudo aquilo que ela considera inaceitável, vergonhoso ou incompatível com a imagem que quer ter de si. Para muitos homens, especialmente aqueles criados em culturas que exigem que eles sejam sempre racionais, controlados e dominantes, a sombra contém justamente aqueles aspectos emocionais, vulneráveis e necessitados que foram reprimidos desde a infância. Quando esses homens encontram uma mulher que ativa não apenas a ânima, mas também a sombra, a obsessão se torna ainda mais intensa e potencialmente perigosa. Eles sentem algo que não conseguem controlar, algo que os faz se sentir fracos, dependentes, carentes. E como não têm consciência desses aspectos sombrios de sua personalidade, eles tentam controlá-los controlando a mulher. É aí que aparecem os comportamentos possessivos, as demandas absurdas, os pedidos para que você mude sua rotina de higiene ou sua forma de se vestir. Não é amor. É o desespero de um homem tentando controlar seu próprio inconsciente através de você. Jung dizia que a sombra não pode ser eliminada, apenas integrada. Um homem maduro emocionalmente é aquele que fez o trabalho de reconhecer seus próprios lados sombrios, que aprendeu a conviver com sua vulnerabilidade, com sua necessidade de conexão, com seus medos e inseguranças. Quando um homem integra a sombra, ele não precisa mais projetá-la para fora. Ele não precisa que uma mulher seja responsável por seus sentimentos incontroláveis. Ele consegue sentir atração intensa, admiração profunda, até mesmo fascínio, mas tudo isso vem acompanhado de consciência e responsabilidade. Ele sabe que aquilo que sente vem de dentro dele, não de algo mágico que você possui. E essa consciência muda completamente a dinâmica do relacionamento. Agora vamos falar sobre outro aspecto fundamental que Jung explorou, que é o processo de individuação. Individuação é a jornada de se tornar quem você realmente é, de integrar todos os aspectos de sua personalidade, tanto os conscientes quanto os inconscientes, tanto os aceitos socialmente quanto os rejeitados.
É um processo de amadurecimento psicológico que exige coragem, honestidade brutal consigo mesmo e disposição para enfrentar as partes mais escuras e desconfortáveis da própria alma. Quando uma mulher está em processo de individuação, quando ela está comprometida com seu próprio desenvolvimento interior, com seu crescimento espiritual e psicológico, algo interessante acontece. Ela começa a emanar uma qualidade diferente de presença. Não é mais apenas uma questão de aparência física ou de químicas corporais. É uma questão de substância interior. Jung chamava isso de processo de se tornar um ser inteiro, de integrar opostos dentro de si. Uma mulher que conhece sua própria sombra, que abraça tanto suas qualidades luminosas quanto seus aspectos difíceis, que não tem medo de sua própria complexidade, naturalmente atrai um tipo diferente de homem. Ela atrai homens que também estão fazendo esse trabalho interior, homens que buscam conexão real e não apenas projeção. Por outro lado, quando uma mulher não está consciente de seus próprios padrões psicológicos, quando ela tem baixa autoestima ou traumas não resolvidos, ela pode inconscientemente atrair homens que refletem suas próprias feridas. É o conceito junguiano de que o inconsciente sempre busca se tornar consciente, e ele faz isso criando situações e relacionamentos que forçam a pessoa a olhar para aquilo que estava evitando. Se você constantemente atrai homens obsessivos, controladores ou emocionalmente imaturos, Jung diria que isso não é azar nem coincidência. É o seu inconsciente tentando chamar sua atenção para algo que precisa ser curado dentro de você. Talvez seja a crença de que você só tem valor quando alguém está obcecado por você. Talvez seja o medo de ser verdadeiramente vista como você é. Então, você se esconde atrás dessa persona de mulher misteriosa e irresistível. Talvez seja a dificuldade de estabelecer limites, porque em algum nível você acredita que deve se moldar aos desejos dos outros para ser amada. Jung revolucionou a psicologia ao mostrar que sintomas e padrões repetitivos não são apenas problemas a serem eliminados. São mensagens do inconsciente, são tentativas da psique de alcançar equilíbrio e totalidade. Quando você para de ver esses homens obsessivos apenas como problemas externos e começa a perguntar o que eles estão revelando sobre seu próprio mundo interior, tudo muda. Você recupera seu poder, você sai do papel de vítima das circunstâncias e se torna protagonista de sua própria jornada de individuação. E aqui está algo crucial que Jung ensinava sobre relacionamentos saudáveis. Ele dizia que duas pessoas só podem se relacionar de forma genuína quando ambas fizeram o trabalho de retirar suas projeções do outro. Isso significa que um amor maduro é aquele onde você vê a pessoa real à sua frente, com todas as suas imperfeições e limitações, e escolhe amá-la mesmo assim. Não porque ela preenche um vazio seu, não porque ela encarna seus ideais inconscientes, mas porque existe uma apreciação consciente da totalidade daquela pessoa. Nesse tipo de relacionamento, a atração física e química continua existindo, mas ela não é cega nem compulsiva. Ela é consciente e escolhida. O homem pode sentir-se profundamente atraído pelo seu perfume, pela sua presença, mas ele também consegue articular o que admira em você como pessoa, o que valoriza em seu caráter, o que aprecia em sua forma de pensar e de estar no mundo. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa aqui e conectar com você que está acompanhando essa reflexão. Sabe, criar este conteúdo não é apenas sobre transmitir informações. É sobre iniciar uma conversa real sobre temas que afetam profundamente nossa vida, nossos relacionamentos, nossa forma de nos entendermos.
Se essas ideias estão ressoando com você, se você está reconhecendo padrões na sua própria vida ou tendo insights sobre suas experiências passadas, adoraria que você fizesse parte dessa comunidade de pessoas que buscam autoconhecimento. Inscreva-se no canal, não porque todo mundo faz esse pedido, mas porque aqui estamos construindo um espaço onde esses assuntos são tratados com a profundidade que merecem. E mais importante, deixe um comentário contando como essas reflexões se conectam com sua vida. Já viveu algo parecido? Como você lida com projeções dos outros? Sua história pode iluminar o caminho de outra pessoa. Vamos seguir juntos nessa jornada. Agora, vamos explorar um dos conceitos mais belos e ao mesmo tempo mais desafiadores que Jung desenvolveu, que é a sincronicidade. Jung percebeu que existem coincidências na vida que não podem ser explicadas apenas pela casualidade. São eventos que acontecem no mundo externo, mas que têm um significado profundo para nosso mundo interno. Quando você encontra repetidamente homens com os mesmos padrões problemáticos, isso pode ser uma sincronicidade, um sinal de que algo no seu inconsciente está pedindo atenção. O universo, por assim dizer, está conspirando para te fazer olhar para dentro. Jung não acreditava em determinismo. Ele acreditava que temos livre-arbítrio, mas que esse livre-arbítrio só pode ser exercido plenamente quando temos consciência de nossos padrões inconscientes. Enquanto você estiver no piloto automático, repetindo os mesmos comportamentos sem perceber, você vai atrair as mesmas situações. Mas no momento em que você traz luz da consciência para esses padrões, você ganha a capacidade de escolher diferente. Isso significa que o trabalho mais importante que você pode fazer não é tentar mudar os homens que aparecem na sua vida. É olhar para dentro e perguntar o que em você está ressoando com essas dinâmicas. Jung chamava isso de assumir responsabilidade pela própria psique. Não no sentido de se culpar, mas no sentido de reconhecer seu poder de transformação interior. Quando você muda internamente, quando você cura suas feridas, quando você se torna mais consciente de seus próprios padrões, o tipo de pessoa que você atrai muda naturalmente. É quase mágico, mas não é magia. É psicologia profunda em ação. Vamos falar agora sobre a diferença entre a atração arquetípica e amor consciente. A atração arquetípica é aquela que acontece quando dois inconscientes se encontram. É poderosa, avassaladora, muitas vezes confundida com amor verdadeiro. Mas Jung alertava que esse tipo de atração é apenas o começo, não o fim. É o inconsciente tentando nos empurrar para situações onde teremos que crescer, onde teremos que confrontar nossos próprios demônios. A verdadeira questão não é se você vai sentir essa atração arquetípica. Você vai, é parte da natureza humana. A questão é o que você faz com ela. Um homem imaturo se perde completamente nessa atração. Ele se torna escravo de seus próprios instintos e projeções. Ele pode até se tornar perigoso, porque não consegue distinguir entre a mulher real e a imagem que ele criou dela em sua mente. Um homem que está no caminho da individuação, por outro lado, sente a atração, mas também mantém sua consciência ativa. Ele percebe quando está projetando. Ele consegue dar um passo atrás e se perguntar o que aquela atração está revelando sobre ele mesmo. E o mais importante, ele consegue ver você como você realmente é, não apenas como a encarnação de seus desejos inconscientes. O amor consciente, para Jung, era algo que florescia depois que as projeções eram retiradas. É quando você conhece alguém em sua humanidade plena, com todas as contradições e imperfeições, e mesmo assim escolhe construir algo junto. Não porque aquela pessoa completa você, mas porque vocês dois, como indivíduos inteiros, escolhem compartilhar o caminho. Esse tipo de amor não é menos intenso que a paixão inicial.
Na verdade, é mais intenso, porque é real. Não é baseado em ilusão nem em necessidade neurótica. É baseado em reconhecimento mútuo, em respeito profundo, em admiração genuína. Jung tinha uma visão profundamente otimista sobre o potencial humano. Ele acreditava que todos nós temos dentro de nós a capacidade de nos tornarmos inteiros, de integrarmos nossos opostos, de vivermos de forma mais consciente e autêntica. Mas ele também sabia que esse caminho exige trabalho, coragem e disposição para enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Quando se trata de relacionamentos e atração, essa verdade é especialmente importante. Você não precisa aceitar obsessões doentias como se fossem provas de amor. Você não precisa se contentar com homens que só conseguem falar sobre como você os faz sentir, mas não demonstram interesse real em quem você é. Você merece alguém que tenha feito pelo menos parte do trabalho interior. Alguém que consegue se responsabilizar por seus próprios sentimentos e projeções. E o mais importante, você precisa fazer seu próprio trabalho de individuação. Não para atrair o homem perfeito, mas para se tornar a mulher mais completa e autêntica que você pode ser. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é uma das experiências mais assustadoras que podemos ter, mas também a mais libertadora. Quando você para de buscar validação fora, quando você para de tentar provocar obsessões para se sentir valiosa, quando você abraça sua própria totalidade, algo extraordinário acontece. Você se torna magnética de uma forma completamente diferente. Não porque está tentando agradar ou seduzir, mas simplesmente porque você está sendo autenticamente você. E essa autenticidade atrai pessoas que também estão buscando algo real, não apenas mais uma projeção. Então, sim, alguns homens vão ficar obcecados com seu perfume e não vão saber explicar por quê. Isso vai acontecer. Mas você agora entende que isso não tem nada a ver com seu valor como pessoa. É apenas o inconsciente deles buscando algo que eles mesmos não integraram ainda. Seu trabalho não é ser a salvadora desses homens, nem a tela para suas projeções. Seu trabalho é continuar sua jornada de individuação, é se tornar cada vez mais consciente de seus próprios padrões, é curar suas próprias feridas, é abraçar sua própria sombra. E quando você faz isso, quando você se compromete verdadeiramente com seu crescimento interior, você naturalmente atrai relacionamentos mais saudáveis, conscientes e verdadeiros. Quero encerrar te convidando para algo muito especial. Se você chegou até aqui, se essas reflexões tocaram algo profundo em você, eu adoraria que você se juntasse a essa comunidade. Não estamos apenas compartilhando informações, estamos criando um espaço de transformação genuína. Inscreva-se no canal, porque cada vídeo novo é um convite para olhar mais profundamente para dentro, para questionar padrões, para crescer. E, por favor, deixe nos comentários suas reflexões, suas histórias, suas perguntas. Tem algum tema relacionado a Jung ou psicologia profunda que você gostaria que explorássemos? Sua contribuição enriquece esse espaço para todos. Estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e sua voz importa. Até o próximo encontro e que você continue no caminho da individuação, descobrindo cada vez mais quem você verdadeiramente é.